Olá meninas, tudo bem? Eu sou a Cleo, eu tenho 42 anos e venho contar pra vocês um pouco da minha história. Eu vim para Belo Horizonte, eu era muito nova, eu tinha mais ou menos aproximadamente de 9 para 10 anos e fui criada com uma senhora que na época perdi o contato com a minha mãe, que ela me trouxe e não pôde me criar, e essa senhora cuidou de mim até os 21 anos. Eu nunca tinha me relacionado com ninguém. Eu dava beijinhos na escola, essas coisas assim, mas pra falar mesmo de saber o que eu queria da minha vida, né, referente à sexualidade, eu não tinha certeza de nada. Então, essa senhora me criou, eu vivia uma vida onde que eu achava que era o que eu gostava, né, não tinha muita certeza de nada, até eu vir me descobrir quando eu voltei a encontrar minha mãe. Porque passando-se anos eu vivendo dessa forma, eu reencontrei minha mãe, na época eu tinha quase 22 anos, e minha mãe achou estranho o fato de eu estar com aquela idade e nunca ter namorado. Então minha mãe na época tinha um amigo, e ela ficou meio que me forçando a barra, me empurrando, me incentivando a ficar com esse rapaz. Eu, pra agradar minha mãe, acabei indo na onda e fui ficar com ele, fui meio que namorar com ele. Inicialmente, isso assim, muito no início mesmo, eu acho que era cerca de 2 meses que a gente estava namorando, ele me levou para casa dele e quis ficar comigo, e eu assim, desesperada, porque eu não tinha, fiquei sem saber, sabe, o que fazer, não tinha preparo nenhum. Eu comecei a chorar e fiquei falando com ele, não encosta em mim, porque, né, eu nunca tinha ficado com ninguém e tal, e ele meio que forçou a barra e conseguiu ficar comigo. Eu fiquei assim muito, não senti nada e fiquei muito chateada, mas para minha falta de sorte, eu naquele dia, além de eu perder a minha virgindade, eu ainda fiquei grávida. E o que acontece? Na época eu fiquei muito chateada com ele, pensei nunca mais em olhar na cara dele e tal, mas por minha falta de sorte, novamente, a minha mãe ficou muito chateada comigo e acabou me expulsando de casa. E eu morei na rua 2 dias. Como eu tinha falado antes, eu não sou daqui de Belo Horizonte, eu sou do interior, eu não tinha familiar aqui. Ou seja, o meu alicerce, que era minha mãe, eu já não tinha. Então, não tive mais com quem contar, a não ser com ele, né? Que era o pai do meu bebê, que eu tava grávida. Liguei pra ele, fui morar com ele, né? Casei com ele, tive minha segunda filha, que eu tenho hoje uma filha de 21 anos e uma filha de 19 anos, que foi as minhas filhas que eu, na época que eu fui casada. Então, eu tô contando essa história por quê? Porque muitas pessoas, elas falam assim, nossa, como que você é lésbica, como que você gosta de mulher e você foi casada com um homem, tem 2 filhas. Então, por esse motivo, eu tô explicando pra vocês entenderem o que realmente aconteceu. E eu vivi alguns anos com ele, mas nunca fui aquela pessoa de sentir nada. Eu, ao contrário, quando eu via mulher, que eu sentia atração, mas eu não falava nada, eu ficava com medo. Até que um dia eu conheci uma moça, que por sinal a filha dela era a melhor amiga da minha filha de escola, né? Na época minha menina tinha coisa de 6 anos, 7 anos. E essa menina era lésbica e eu vi ela assim a primeira vez e fiquei louca com ela, mas ficava com medo de chegar e contar pra ela. Mas eu acabei falando, tomei coragem e falei. E acabei ficando com ela, a gente começa, nós nos envolvemos e eu separei do pai das minhas filhas. E falei com ele, não, eu gosto de mulher mesmo, até porque eu já tinha falado isso pra ele. E a partir daí, que eu fui ficar com essa moça, né, que foi a minha primeira namorada, que eu fui me descobrir e saber o que realmente eu tinha dúvida, e foi a parte dela que eu tive certeza do que realmente eu era, do que realmente eu gostava, né. E aí eu vivi com ela 6 anos e pouco, mais ou menos, a gente viveu, eu pude me sair, como diz aquele famoso, sair do armário, né. Eu vivi a minha vida, minhas filhas na época eram pequenas, uma tinha 6, uma tinha 7, mas eu enfrentei tudo e fui viver esse amor, fui viver a minha sexualidade que eu precisava muito, que eu sofria muito por poder não falar, não poder explicar para as pessoas, porque eu tinha medo de falar, mas mesmo assim eu arrisquei. Lógico que a partir daí eu sofri demais em relação a isso, porque além de eu ter perdido, né, eu falo até em questão financeira, na estrutura familiar, que era a casa, o padrão de vida que eu tinha com as minhas filhas e tudo, eu acabei indo embora só com as minhas filhas mesmo, para viver a minha vida, né, uma válvula de escape, sair daquilo ali, realmente sair do armário. É por aí que você percebe que as pessoas não são seus amigos, porque se fossem, não teria feito o que fez, que é virar as costas para mim da forma que eles viraram.
E aí foi isso, eu acabei vivendo a minha vida, fui muito feliz durante os 6 anos que eu vivi esse meu casamento, entendeu? Acabou não dando certo, por quê? Porque na época essa pessoa, a filha dela começou a desentender com as minhas filhas e acabou que nós separamos em relação à casa, né? Vamos viver em casas diferentes, fomos viver em casas diferentes e a partir daí já não deu mais certo. Mas assim, até hoje eu tenho amizade com essa pessoa, ela vive a vida dela, eu também vivo a minha. E o que eu posso falar em relação a isso é que a gente tem que arriscar mesmo, entendeu? A gente tem que lutar pelo que a gente acredita. Porque se a gente for ficar com medo, se a gente for olhar as coisas, igual muitas vezes, muita gente falou comigo, nossa, você vai fazer isso, você vai largar sua casa, largar o tipo de vida que você tem, a estrutura de vida que você tem 2 filhas pequenas. E eu falei, não, eu vou fazer isso em nome do que eu acredito, entendeu? E foi o que eu fiz. Então, assim, graças a Deus, eu não me arrependo do que eu fiz, eu lutei pelo que eu acreditava e fui muito feliz com ela. Depois, logo, tive outros relacionamentos que foram muito bacanas também. Mas o meu principal exemplo, o meu principal conselho para todo mundo é que nunca deixe de lutar pelo que você acredita. Mesmo que tenha obstáculos, que esteja dificuldade, que as pessoas falem assim, isso não vai dar certo, é só você acreditar. E claro que toda vitória vai ter luta. Não adianta você achar que tudo vai ser fácil, que não vai ser. Mas o importante é você ter força, você acreditar que tudo vai dar certo. Beleza, meninas? Eu espero que a minha história tenha ajudado vocês, tá bom? Fico muito feliz. Beijão!